Chuva boa aqui caindo, aqui em Londrina, no Paraná, sul do Brasil. Lucas 20:38 diz assim: Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. E aí? Diante de tudo que você vê hoje na sociedade, do caos que está a igreja brasileira, não generalizando, Deus tem os seus remanescentes, você tem características de um crente, um cristão, um evangélico que tem vida, ou tem característica do morto? Lucas está dizendo que Deus não nos chamou para sermos mortos, mas que tenhamos vidas, sejamos ávidos, cheios do avivamento, né? A palavra avivamento no hebraico é Aya, H-A-Y-A, Aya. Uma das traduções é vindo os mortos de volta à vida. Deus pode contar com você nessa última hora. Você é ávido, você prega o evangelho em tempo e fora de tempo, você fala do amor de Deus, você apresenta o projeto de vida para as famílias, para as pessoas, você é obediente à voz de Deus. Você tem características de morto ou de vivo? Boa pergunta, né? Uma das características do morto, de mais de 10 que ela tem, é estado de inércia. Morreu, parou. Sangue não circula. De 12 a 48 horas as bactérias fazem a festa, né? Mas estado de inércia. Você morreu, acabou. Não se mexe mais. Insensibilidade é uma delas. Queda de temperatura. E aí? Por falar em queda de temperatura, você congrega onde? Qual campo que você congrega? Da Antártida? Da Sibéria? Na igreja dos Alpes suíços? Em cima do Monte Everest? São só colocações. Você que é espiritual, ou tem um pouco de espiritualidade ávida em Deus, você já entendeu o que eu estou falando. Qual campo você congrega? Você dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida ainda? A profecia flui dos seus lábios ainda? Você é sensível à doce voz do Espírito Santo de Deus? E aí, como que você vê a sociedade fétida, em estado de putrefação? Ah, mas não é só a sociedade não, meu amigo. A igreja de Cristo aqui na terra, entre aspas, a igreja de Cristo, está mal das pernas. Não está acontecendo avivamento. Se você olhar para o contexto brasileiro, meu Deus, como que o Senhor precisava de um crente vivo nessa hora, de um pregador vivo, de um avivalista. Mesmo que fosse nos moldes de Evan Roberts, no país de Gales, né? Foram 9 meses. 9 meses que fechou botecos, fechou prostíbulo, acabaram todas as literaturas de Bíblia da cidade, criancinhas de 9, 8, 10 anos eram batizadas com o Espírito Santo. Foram 9 meses, foi uma gestação, que depois se espalhou, óbvio. Deus quer levantar neste país homens com características totais de vivos, porque de morto está assim. Parece um vale de ossos secos, Ezequiel 37. Os pastores no Brasil pegam fama, como por exemplo Silas Malacaia, ou Malacheia, que se meteram com política. Óbvio que a igreja não pode ser omissa em tudo, mas se meteram com política, interesses próprios.
se dizem defensores da igreja no Brasil. E outros tantos da ala tradicional, eu estou falando de Silas Malafaia, que ele é pentecostal. Para quê? Aí outro dia eu vi uma entrevista, antiga assim, acho que 2019, dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Silas Malafaia concordando com o presidente que os trabalhadores deveriam ter menos direitos. Ah, me poupe, né? O camarada tá rico. Já nasceu no berço evangélico. Tinha uma base. Pai pastor. Parente pastor. Presidentes de campos. Nepotismo deita rola. Rola e deita. Hã? Privilégios políticos eclesiásticos. E esses caras acham que tá vivo? Batem contra o avivamento, fala mal de irmãos que falam línguas estranhas. Deve ser sensacionista. Mas o meu intuito aqui não é de falar do mala cheia. É de falar para você que está me ouvindo, que se eu e você, nós dobrarmos o joelho, se nós lermos a Bíblia, entendê-la, pagar preço de um jejum, passar fome. Valdemiro, sei lá os apelidos que esses camaradas têm. Essas igrejas neopentecostais, erva daninha que cresceu no meio do evangelho. É joio. Joio. É o quê? Né? Essa turma toda, essa cangaiada toda da internet aí. Deus abalava esse país, viu? Lá em 2 Crônicas 7, 14, 13, 12, tem aquele contexto todo ali, está escrito, se o meu povo, Deus está falando, povo dele, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, conversão, metanoia, mudar a mentalidade. Ele diz que sara a terra e manda chuva, porque existe uma sequidão no país, espiritualmente falando. A igreja se misturou com política. Está existindo um ecumenismo denominacional. Erros grotescos teológicos estão sendo pregados. O povo está à deriva. Pastor tal tem tantos mil seguidores, tantos milhões de seguidores. Quem quer saber disso? Você tem que seguir Jesus. Escândalos sexuais, escândalos financeiros, escândalos de corrupção ao extremo. Mas Jesus disse, ai daquele que por meio vier escândalo. É mistério que age o escândalo. Melhor que esse camarada amarra uma pedra de mó no pescoço e se lança no mar. Ou seja, Jesus está dizendo, meu filho, ô escandaloso, cometa o suicídio, mas não faça isso com a minha igreja. Então Deus está procurando um crente vivo, ávidos, cheio do Espírito Santo. Onde está o modelo? Atos dos Apóstolos. A igreja tinha problema? Tinha, mas era cheia do Espírito Santo. E a igreja de hoje? Cheia do quê? De vaidade, carnalidade, orgulho, futilidade. Egocentrismo, nepotismo, egoísmo, tudo ismo. Então eu venho aqui nesse vídeo a dizer para você que está me ouvindo que você não se ache pequeno, não. Eu não sou ninguém me conhece. Ninguém me conhece, a não ser os céus e o inferno. Deus sabe das minhas virtudes, meus pecados, como o diabo também sabe. A eleição, voltando à eleição agora. Silas Malafaia foi profetizar para o ex-presidente que ele ia ganhar. Fulano, Beltrano, Ciclano, de A a B, de A a Z do alfabeto, profetizaram que a eleição estava ganha. Eu conheci pastores aqui na minha região que diz que ele ia ser eleito no primeiro turno. Eu sou pequeno. Eu só ouvindo tudo isso. Aí Deus me deu um sonho. Uma visão da vitória do Lula. Porque
Quem me conhece? E o Lula ganhou. Quem me conhece? Quem ouviu falar de Célio Hidalgo? A não ser na minha congregação humilde e simples. Ninguém me conhece. Ninguém te conhece. Mas se você colocar o seu joelho no chão, renunciar a esse mundo, protestar. A palavra renunciar no latim é protestar contra. Deus faz algo grande. Deus está procurando crente. Se tem tarja de capitão ou não, não interessa. Alguém que queira pagar o preço por um avivamento. E orar, e jejuar e pregar, sem medo, sem restrição nenhuma. Vida no altar, sem rabo preso com político, com denominação suja. Deus levanta para um grande avivamento espiritual. Deus me mostrou certa feita uma visão, vou encerrar agora para o vídeo não ficar comprido. Eu sou aqui de Londrina. Londrina parece que é a terceira ou segunda cidade do país que mais cresce verticalmente. Tem muitos prédios, mais que capitais aí famosas. Uma cidade de quase 600 mil habitantes. Deus me mostrou um Boeing descendo do céu, branco, enorme, 10 vezes maior que um jato da Latam. Branco. Que descia. Mas de repente ele caía, ele perdia as suas funções de motores e turbinas, ele caía. E quando ele caía meio que atravessado e batia em um prédio, e aquele prédio batia em outro prédio, aquele prédio em outro prédio, e aquele foi o efeito dominó. Todos os prédios caíram e se transformou num grande mar de águas cristalinas. E mudava a visão, eu me via na margem daquele mar de águas cristalinas, que o meu vocabulário não tem como descrever para vocês. É só quem viu. Eu e Deus. Do meu lado esquerdo havia uma escada gigante que ia até os céus, atravessava as nuvens. Eu ficava na margem, olhando para o meio do lago. E lá no meio do lago eu vi um homem de branco, com cinto dourado, cabelos brancos como a neve, conforme diz a Bíblia. E ele veio andando, as águas pela cintura, e eu fiquei olhando ali, estático, olhando para ele, fixo nele, e ele veio andando em minha direção, saiu do lago, se colocou de frente comigo, olhando 30 centímetros, olho no olho. Por detrás dele, dos vestidos brancos, ele tirou um capacete dourado, ou seja, era de ouro. E quando eu fui conversar com ele, ele coloca o capacete na minha cabeça. E eu fui tentar de novo, tentar um diálogo, ele some. Essa foi uma das visões. Deus estava me mostrando que eu sou pequeno, sim. Estava sozinho. Mas que eu posso ser um agente de um grande avivamento na terra do chamado Brasil. Começando pela minha cidade. Capacete de ouro na cabeça é glória na cabeça. Quando você tem glória de Deus, cavode na cabeça, nada te influencia. Nem seta pega. Você está entendendo? Eu já sou velho. Você é novo ainda. Eu volto à pergunta do início desse vídeo. Você tem características de vivo ou características de morto? Como é que está a sua sensibilidade diante dessa sociedade? Deus tem coisas extraordinárias, grandiosas para realizar na minha vida e na tua. Mas a gente tem que disponibilizar a vida. Eis-me aqui. Envia-me. Você é avivado. Deus quer te usar. Se você está morto, Ele quer te ressuscitar. Fique com esta palavra. Medite nesta palavra. Você tem características de morto ou de vivo? 2024 está iniciando.
é o tempo de trabalhar para o Senhor nosso Deus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.